Quer começar, Tina, se apresentando? Então, vamos lá. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu não tenho a menor ideia de quem está aí. Isso aqui, para mim, ainda é novidade, mas eu estou vendo que a Lorena está aqui. Boa tarde, Lorena. E o meu nome é Tina Geller, eu sou psicóloga, sou formada em Gestalt pelo Contato. Atualmente, eu atuo como assistente de coordenação para as turmas de formação e sou coordenadora do nosso projeto social, que é a parceria Contato Evocar. E hoje estou com essa honra de dividir a palestra com a Paula. Eu sou Paula Martins, eu sou atriz, sou psicóloga e estou terminando agora a minha formação, né, no Contato como Gestalt terapeuta. Nossa, a gente ficou muito feliz com a quantidade de gente assim, que ficou animada com a nossa palestra, assim, com a quantidade de inscrição, né? A gente ficou muito feliz, assim, muito ansiosa para dividir com vocês, para a gente poder debater um pouquinho sobre esse tema, de poder desmistificar um pouquinho esse tema. Então, a gente está aqui para isso. A nossa ideia, assim, muito de trazer o tema da compulsão, assim, né, para essa palestra, foi mais para a gente sair da ideia mesmo do transtorno, sabe? Para a gente compreender um pouquinho num lugar mais vasto, assim, a compulsão, né? Porque vem aparecendo muito na nossa clínica os hábitos compulsivos, ou seja, os hábitos de excesso, os hábitos repetitivos, e com a pandemia isso se intensificou ainda mais, né? Com a pandemia, assim, a busca excessiva, né, por alimentos palatáveis, por bebida, por compras, né? Esses movimentos acabaram ganhando muita força, né, na nossa sociedade, assim, e na clínica não foi diferente. Então, a gente quis trazer aqui para a gente debater um pouquinho mais, assim, para a gente poder conhecer um pouquinho sobre o que isso pode acontecer, né, na vida de uma pessoa, assim, para a gente estar sempre buscando formas de atender de forma muito pontual, assim, muito momentânea, muito rápida, né, a esses sentimentos desconfortáveis que a gente pode pensar na ansiedade, a gente pode pensar no medo, a gente pode pensar, enfim, qualquer sentimento desconfortável, né? Então, a gente decidiu trazer esse tema para a gente debater um pouquinho. E aí, a gente pensando, assim, né? Tipo, a Gestalt, a gente não consegue pensar, né, só no que a gente, na gente, no ambiente. A gente está sempre em interação com o ambiente, né? Então, a gente queria pensar um pouquinho, assim, como será que a sociedade, assim, né, pode influenciar nos nossos hábitos compulsivos, assim, né? Como é que a gente pode estar na sociedade desvinculada disso? Mas antes disso, eu acho importante a gente entrar num acordo aqui na palestra sobre uma definição assim comum para a gente de compulsão, porque assim a gente pode compreender a compulsão de várias formas, né? A gente pode, sei lá, se a gente pegar pela psiquiatria, a gente vai ler de uma forma, se a gente pegar, sei lá, pela filosofia, talvez a gente entenda de outra forma. E aí, eu e Tina, a gente selecionou duas formas da gente entender a compulsão, assim, aqui entre nós, né? Uma foi uma definição que a gente pegou no Google mesmo, assim, né? Pelo senso comum, que diz: a compulsão é o desejo incontrolável de fazer algo. Em outras palavras, pode-se dizer que é a obsessão por algo ou a repetição excessiva. E aí eu queria trazer um olhar mais psicológico sobre isso, que assim não vai negar essa definição do senso comum, mas vai ampliar um pouquinho, assim, vai aprofundar um pouquinho esse olhar, que é com essa definição que eu gostaria que a gente seguisse, assim, para a gente começar do mesmo ponto, né, essa discussão. E aí o pensamento psicológico diz: a compulsão é uma pressão internalizada que leva o indivíduo a buscar determinadas experiências de prazer, muitas vezes até a exaustão. Essa busca tem uma marca muito forte, que é a ideia da perda de controle, quando a pessoa não consegue não fazer. E aí eu acho assim, quando eu falo um pouquinho sobre o senso comum e eu amplio um pouquinho para o pensamento psicológico assim, da coisa, eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, vai se identificar em algum nível, assim, sabe? E é mais ou menos com isso que a gente quer ficar, assim. A gente quer entender um pouquinho como que cada um experimenta esses movimentos, esses hábitos compulsivos, assim, né? E aí, assim, a gente pode pensar nesse movimento, sei lá, numa situação de estresse.
né? Uma situação de estresse em que a gente, sei lá, às vezes busca comidas extremamente palatáveis, normalmente comidas super gordurosas, tipo pizza, chocolate e tudo mais. Quem de nós nunca foi? Quem de nós nunca teve a sensação dessa perda de controle, de comer mais do que gostaria, mais do que aguentava, e dormir com a barriga cheia, assim, né, passando meio mal, né? Assim, a mesma coisa com compras e tudo mais. A ideia da gente pensar quando isso se torna uma coisa mais patológica, que não vai ser o nosso ponto de interesse aqui, mas eu acho importante destacar, é quando a gente só tem essa forma de fazer. Então, na verdade, é uma restrição de possibilidade, assim, né? Todos nós conseguimos fazer dessa forma, mas a gente consegue fazer de outras formas também. Todos nós não, mas grande parte. Quem vive a compulsão de forma patológica, ela não consegue não fazer dessa forma. Esse é o único recurso que essa pessoa tem para lidar com essas situações desconfortáveis para ela, né? Com sentimentos desconfortáveis para ela, né? Então, assim, e aí vamos voltar agora no que eu estava falando sobre a relação disso com a sociedade que a gente tem incluído. Não tem como na Gestalt a gente falar do indivíduo sem a gente pensar na interação dele com o meio que ele está, né? E, assim, se a gente parar para pensar, a gente vive numa sociedade que está o tempo inteiro estimulando o consumo, né? O consumo de prazer, o consumo de novidade, né? Está o tempo inteiro oferecendo respostas muito prontas para as nossas dúvidas, né? Para as nossas perguntas, para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos. Então, está sempre oferecendo uma forma de compensar isso. Isso contribui muito para que a gente pense que, de fato, o que a gente precisa para preencher os nossos vazios, o que a gente precisa para resolver as nossas questões, está do lado de fora, não do lado de dentro. Então, a gente, nessa interação com o meio, a gente acaba buscando do lado de fora formas de suprir isso de forma que, né, que não é sustentável, mas em alguma medida funciona, né? Então, assim, a gente entende também que dessa forma a gente não está consumindo só os objetos, os materiais, a coisa prática, né? A gente consome também relações, a gente consome também emoções, a gente consome momentos, né? Então, assim, tem tudo isso. E é isso, assim. E aí a gente faz essa referência também com a ideia da gente estar sempre o mundo está sempre oferecendo para a gente formas da gente experimentar o prazer, da gente estar sempre em busca do prazer. E aí, muitas vezes, acaba que a gente toma essa busca pelo prazer como um objetivo de vida, assim, sabe? Muitas vezes a gente toma isso como o sentido da própria existência, assim, né? Essa busca desenfreada pelo prazer. A gente precisa estar no prazer a qualquer custo, em todos os momentos, a toda hora. A gente acaba, dessa forma, deixando de lado os momentos em que a gente precisa entrar em contato com vários sentimentos que são desconfortáveis pra caramba, né? Que não estão relacionados com prazer, mas que não está na ordem da escolha também, né? A gente não escolhe se a gente quer sentir os sentimentos desconfortáveis ou não. A gente simplesmente sente. A gente escolhe como é que a gente vai lidar com eles, né? Mas se a gente vai sentir ou não, não está na nossa ordem de escolha. E eles estão ali muito para o nosso crescimento também. Eles têm muito a nos oferecer na nossa trajetória. Então, assim, quando a gente fala sobre isso, então, fica muito evidente que não é só o meio, é como eu estou no meio, né? A forma como eu estou no mundo, é a forma como eu me relaciono com essa sociedade, que sim, que estimula pra caramba, que contribui, que tem vários atravessamentos, mas como é que eu me coloco no mundo? Como é que eu me coloco nessa relação com esse meio que está o tempo inteiro ali jogando um monte de coisa na minha cara, né? Por vários veículos. E aí a gente pensa nesse lugar dessa troca, nesse entre, nessa coisa que vai e que vem, a gente pensa nisso na Gestalt como fronteira de contato. E é exatamente assim, quando você trouxe fronteira de contato no pensar no entre, porque é exatamente onde acontece a experiência, né? Nós experimentamos o mundo nessa relação. E o entre faz exatamente a limite, esse limite onde se encontra o organismo, como nós nos referimos, e o meio, o outro mundo. E é importante saber que isso não pertence um e não pertence o outro, porque existe o que nós chamamos de um limite permeável.
E essa permeabilidade que vai ajudar no encontro. E esse encontro traz sempre transformação. Quando eu me encontro com você, quando você se encontra comigo, há transformação. Há transformação agora, nesse encontro, onde eu sei que tem várias pessoas ouvindo e eu não consigo vê-las. Mas eu sei que eu estou tocando essas pessoas porque eu estou me sentindo tocada. E quando a gente imagina isso, então, na experiência compulsiva, a gente pode imaginar uma pessoa que está interagindo com o mundo como um todo, né? Eu gosto muito de usar isso, o organismo mesmo, de modo excessivamente permeável. A dificuldade para colocar limites, essa dificuldade nos limites da troca, do que a pessoa experimenta e do que sente. E aí, por ter tanta dificuldade para colocar os limites, isso começa a contribuir muito da forma e na forma que a pessoa se constrói no mundo. Ela, desde muito cedo, começa a trazer para dentro dela, de modo excessivo, o que o outro ou o mundo tem para oferecer, para sair colocando, meio que a gente chama assim, meio goela abaixo, né? Então, isso vai entulhando a pessoa, e vai entulhando literalmente e metaforicamente. Dificulta um espaço para poder criar e descobrir a própria personalidade. E muitas das vezes, quando esse limite da experiência, então, passa daquilo que é aceitável, né? As consequências, elas podem ficar literalmente como insuportáveis. E é muito isso que a gente vê quando tem essas repetições tão excessivas, né? A pessoa fica se sentindo com uma carga grande, né? É uma energia, né? Fica bem desgastado. Quando a gente imagina, então, que a pessoa ela não consegue ter espaço para criar algo novo, ela vai entrando para o piloto automático. Ela interrompe possibilidades, que nós chamamos aqui, do contato com ela mesma, do contato com o outro e do contato com o mundo. Exatamente porque aquela permeabilidade da fronteira dela está demasiadamente sem os limites. Então, não tem nem como fazer esse discernimento do que é bom, do que não é bom, qual é a capacidade da própria pessoa de escolher, e que isso também não tem como não afetar a autoestima, né? A autoestima vai fragilizando. E aí o convite aqui seria ilustrar isso que nós estamos trazendo através de um caso clínico, que inclusive da Paula. Sim. E assim, quando você fala do entulhar, né, tem muita relação, muitas vezes, com a ideia de anestesiar, né? A gente fica entorpecido das coisas que a gente entulha. A gente fica entorpecido de bebida, a gente fica entorpecido de relação, a gente fica entorpecido de comida. Assim, quando a gente come demais, assim, dá até uma sensação de, né, uma lombeira, a gente pensa nesse lugar, assim. Eu Porque, trouxe uma paciente... a gente tem o corpo, né, para dar aquele freio, né, dizer, assim, necessariamente você precisa parar, né, viva o corpo. Exatamente, exatamente. E aí eu trouxe uma paciente que eu vou dar um nome fictício dela, tá? Vou chamá-la de Júlia aqui. Essa paciente autorizou que eu trouxesse também o caso dela para a gente discutir aqui, muito generosa. E assim, quando a Tina fala sobre o piloto automático, essa minha paciente, ela tem uma coisa muito, muito curiosa, que ela sempre traz assim, eu faço muito pelo outro, eu estou o tempo inteiro fazendo pelo outro, e muitas vezes eu não me dou conta, porque isso me incomoda, mas quando eu vi, eu já fiz. Assim, essa forma dela estar no mundo está tão automatizada, está tão no piloto automático, que ainda que se incomode, ela não consegue se dar conta de qual é o momento onde ela é convocada a isso, e que ela não consegue escolher ir ou não ir. Ela simplesmente vai, ela não consegue não fazer, né?
Então, esse piloto automático aparece muito nas falas dela nesse sentido, né? E com relação a esse lugar que é super permeável, né, que a gente pensou na fronteira de contato e tudo mais, ela fala muito das relações amorosas dela também, né, como relações que são super simbióticas, né? Ela fala que ela é intensa demais nas relações dela. E aí a gente percebe como que está super esgarçado, que quando ela se relaciona com alguém, ela não consegue preservar a individualidade dela, né? Vira tudo uma coisa só, assim, vira tudo uma coisa meio confusa, assim, meio misturada, né? E isso vem da história dela, porque ela cresceu numa família onde não tinha noções de limites, assim. Nem ela com a família próxima que mora junto, que é o pai e a mãe, e nem com as gerações anteriores. Então, assim, foram gerações que eram gerações extremamente invasivas, assim, uns com os outros. E a mãe também representa isso para ela, a mãe e o pai, assim. Ela fala sobre a falta dela de espaço, de privacidade dentro da casa dela. E aí é uma falta de espaço, de privacidade, tanto física, porque ela, assim, ela não consegue ficar no quarto dela sem que as pessoas entrem. As pessoas invadem o espaço dela o tempo inteiro, né? Quanto emocional, assim. Ela fala também que a mãe dela diz que vê o mundo através dos olhos dela. Então, assim, ela é invadida literalmente, assim, né? Assim, a mãe usa o próprio corpo dela para enxergar o mundo. E ela fala, nossa, isso é muito pesado para mim. Só que, ao mesmo tempo, ela tem muita dificuldade de conhecer quais são os limites dela, primeiro, e esses nãos que a gente precisa dar, né, para a gente poder ir construindo as nossas noções de espaço, das relações no mundo, enfim, o não na família dela representa conflito. E o conflito na família dela representa rompimento. Então, assim, a família dela, quando briga, rompe, fica anos sem se falar. Então, assim, ela vive essas experiências. Então, para ela, a relação com o não, a relação com o limite, está totalmente ligada à ideia de perder o outro, né? O que está em jogo para ela ali é o amor do outro. Assim, se eu coloco limite, eu posso romper com o outro. E se eu romper com o outro, como é que fico, né? Então, assim, dessa forma, ela não tem como não enxergar um conflito existencial dela, que é diário, que é de vida, né? Aonde ela se incomoda com a falta de espaço, onde ela gostaria de conhecer quais são os limites dela e dizer os limites e estabelecer os limites e poder dar os nãos e estar ali, né, e conseguir construir a individualidade dela nessas relações, mas ao mesmo tempo aquele medo do que isso coloca em jogo, né? Eu posso perder principalmente o amor da mãe, que ela diz que é a única pessoa que ela sente que a ama. Então, assim, esse conflito gera necessariamente um desequilíbrio assim no organismo, assim, né? Você vive nesse lugar assim de lá e cá, lá e cá, lá e cá. E o nosso organismo está o tempo inteiro buscando segurança. O nosso organismo está o tempo inteiro trabalhando para equilibrar. Então, é um organismo que vai ficar o tempo inteiro tentando resolver. Porque se a gente vai deixando, as situações elas vão ficando inacabadas pelo caminho e o organismo vai tentando dar conta dessas situações inacabadas da forma que der, da forma que for possível, ainda que com recursos que não atendam necessariamente, né? Tá sem som, Tina? Ai, eu chego lá. Até acabar essa jornada, eu já aprendi todas as regras. Quando é curioso que você foi falando que tem uma dinâmica na família dela de quando o negócio esquenta ou fica complicado, rompem. E que é exatamente o que é uma situação inacabada, né? Todas as situações inacabadas estão ligadas sentimentos ou necessidades não resolvidos. E a dinâmica dessa família deixa a coisa clara. Então, até eu vou brincar aqui, um ritual comum que quando a coisa esquenta, vamos jogar para debaixo do tapete, porque assim a gente não precisa lidar com isso, a gente cria uma fantasia de que isso vai passar, e na real o que está acontecendo é aquilo que estava rompido, entrando para o desequilíbrio, se mantém desequilibrado. Né? Para buscar
o reequilíbrio disso, lamentavelmente, vai ter que encarar. E isso fica evidente, embora não fica evidente para quem trabalha com as pessoas, com os clientes, não fica tão evidente para quem está vivenciando isso. Quando se imagina que para direcionar a sua energia para a resolução de alguma coisa, é preciso que essa energia esteja voltado para a solução do conflito. Se não for lá, há uma tendência de redirecionar ou jogar com muito mais intensidade a energia num outro lugar. Provavelmente com a esperança de que, de alguma forma, isso vai sair da minha cabeça, de alguma forma eu vou deixar de sentir isso, né? E que está ligado um pouco nas fantasias dos pensamentos mágicos, né? Quando alguma coisa acontecer, vai se resolver aquilo. E a gente vê isso, assim, nas dietas, né? Quando eu for magra, aí eu vou encontrar um amor, a minha vida vai não sei o quê. Quando eu conseguir comprar alguma coisa, aí sim, eu vou verdadeiramente experimentar o que é felicidade. E, na verdade, a gente está simplesmente aumentando a quantidade, né? Ou então aquele morro do próprio tapete, porque algum dia aquilo, né, um vento vai passar, alguém vai tropeçar, alguma coisa vai acontecer, mas aquilo vai reaparecer e vai trazer de volta o desconforto. Não adianta ficar imaginando que aquilo, não, eu vou encobrir isso e vou achar outra coisa para substituir. Lamentavelmente não é assim. Ô, Tina, Oi. só desculpa te interromper, eu tenho um paciente que essa semana a gente estava falando sobre situações inacabadas e tudo mais, aí ele falou assim para mim, é porque tem coisas na vida que, assim, o tempo resolve, porque são coisas que literalmente não tem tanto a ver com você, assim, então não está no seu controle, então tem coisas que a gente não tem como fazer e tudo mais. O problema é que a gente se relaciona com tudo dessa forma, então, assim, várias outras coisas que a gente precisa se haver com elas, a gente também coloca na conta do tempo, né? Então a gente se relaciona da mesma forma com situações completamente diferentes e que demandam coisas completamente diferentes da gente, né? E é muito legal quando você traz o exemplo, porque você ilustra bem o que ele faz, né? Isso é do tempo, né? Sai de mim. Isso é do tempo, é do outro, de qualquer outra coisa. E fica no agente, né? A gente quem? Então, é bem isso mesmo, é muito isso. E é curioso, porque quando a pessoa se encontra nesses lugares, né, dessas situações que estão muito presentes, embora a pessoa ache que não, ela fica o tempo todo tentando, eu vou falar de muito carinhosamente, que ninguém faz isso de propósito, né? Tentando se enganar, é porque a pessoa, de uma forma muito criativa, e aí tenho o maior respeito pelo movimento do ser humano, em algum momento da vida, essa pessoa precisou fazer qualquer coisa para dar conta de uma situação, para dar conta de uma relação, e encontrou um meio. Aquilo funcionou muito bem. Só que a pessoa cria o hábito de se manter fazendo da mesma forma, esperando resultados diferentes. E aí começa esse sofrimento psíquico, isso foi por minha conta, né? Não estou dizendo que isso seja sofrimento, foi por minha conta mesmo, mas surge isso, a pessoa vai gerando conflitos e que ela precisa buscar coisas que possam resolver ou minimizar isso, né? A gente até trocou quando a gente estava falando até sobre a compulsão, que como aparece que
uma frase bonita, de não é a questão de não saber se alimentar. Você lembra, Paula? Que a gente fala porque a gente, enfim, quando a gente pensa em se alimentar, a gente pensa na forma como a gente vai para o meio, né? Mas a gente pode pensar bem prático mesmo, né? Quando a gente faz um recorte do transtorno alimentar, assim, né? Tipo assim, não é que a pessoa não sabe se alimentar, a pessoa ela não sabe sofrer. Estou parafraseando uma professora minha que É o falou Nutri, isso e eu era falei, Nutri. é isso, assim. A pessoa ela É, sabe, mas ela não consegue, porque o que ela não consegue é exato. sofrer. Exato. E exatamente o que acontece com esse mecanismo que a gente vai dizer que é criativo, porque é mesmo, né? Eu jogo embaixo do tapete, eu jogo para o tempo, isso é uma forma criativa. Só que não funciona. É, quando a gente pensa na possibilidade de buscar novos meios, isso implica em considerar que a pessoa precisa se arriscar. É aceitar que aquilo que é novo pode verdadeiramente trazer crescimento, mas é preciso aprender com isso. E, dando continuação aqui, né, para a Gestalt, esse é o processo do ajustamento criativo também. E a gente chama disso quando esse contato, né, que a gente chama que é a nossa primeira realidade mais simples. Aí até fiquei pensando assim, o que poderia ser um bom exemplo aqui seria o cheirar, né? Usar o olfato como um modo de fazer contato com o mundo, isso me ajuda tanto para o meu desenvolvimento como para a minha sobrevivência. Então, quando eu não consigo sair cheirando assim, aleatoriamente ou livremente, porque eu não posso correr o risco de me machucar. Eu preciso sobreviver. Então, ter medo ou ter um pouco sei lá, de retração para aceitar o novo de modo imediato, às vezes é necessário, claro, porque vem como uma forma da autopreservação. Mas nem todo novo é perigoso. Tem várias novidades que são precisos, que vão ser benéficos para o crescimento da pessoa. Então, quando a gente pensa que esse contato pode ser criativo e pode ser dinâmico, isso ajuda, isso faz com que a pessoa se arrisque mesmo, que ela vá ou para aquela relação, ou para aquela situação, ela seja interno, seja externo, mas faz com que ela vá. E isso vai implicar também em assumir as responsabilidades disso. Uma vez que a pessoa consegue assumir as responsabilidades, isso também traz ajuda, traz meios para ela poder lidar até na colocação dos limites que é imprescindível para alguém. É muito importante conhecer os nossos limites, é muito importante poder aprender a dizer não. Isso ajuda nos nossos recursos internos. Isso nos ajuda a crescer em um grande ato de amor. Então, quando a gente vê que para o compulsivo isso parece não conseguir e não pode se permitir para o risco, porque ele não confia na própria capacidade para poder discriminar o que é bom, o que é ruim, isso fica até difícil para ele poder suportar algumas certezas e tirar proveito, então, da experiência como um todo. Sim. Sim, isso se reflete muito, assim, no caso da Júlia, né, que eu estou trazendo para vocês, esse ponto, assim, da novidade, esse ponto da falta de certeza, assim, né, tipo, de ficar no lugar do novo, onde eu não conheço, né, dela não confiar, porque como a autoestima está muito abalada, é muito difícil que a pessoa consiga confiar no discernimento dela, confiar nela, confiar nas escolhas que ela faz, então ela delega, ela fica mais no que o outro acredita que é bom para ela, né? Então, assim,
uns pontos de excesso, assim, que aparecem bem claros, assim, na história da Júlia, né? Ela tem um uso excessivo de tabaco, consumo excessivo de bebida, de comidas palatáveis. Eu falei da pizza no início, mas é porque eu lembrei dela, porque a pizza aparece direto, assim, na história dela. Buscar a pizza. E são buscas que ela faz quando ela está com uma grande carga emocional, assim, né? Então, assim, ela já consumiu uma caixa inteira de tabaco em um espaço super curto de tempo, já consumiu uma pizza tamanho família também sozinha, assim, em momentos assim. A própria relação dela com o trabalho é uma outra relação de excesso. Uma relação onde ela faz o dela e faz o do outro, sabe? Ela fica no trabalho, às vezes, 13 horas, chega em casa super tarde, direto a gente faz terapia no trabalho dela, e olha que eu atendo ela 8 horas da noite, assim. A gente faz dentro do trabalho dela, ela chega lá super cedo, e é isso. E aí eu queria destacar, assim, duas coisas, porque ela fala do trabalho dela, ela é advogada. Ela fala que a própria escolha do trabalho dela foi uma forma dela continuar resolvendo o problema dos outros. Tudo na vida dela é dedicado a resolver o que é do outro. E aí eu queria destacar, assim, eu poderia destacar várias coisas nisso, tá, gente? Mas eu queria destacar duas nessas coisas que eu falei agora, né? Que a primeira é como que é curioso, assim, a proporção de quanto maior a carga emocional, maior o consumo. Isso vem junto, assim. Se é uma carga emocional muito grande, ou ela se entope de comida, bebida, tabaco, né? Ou ela se fusiona de uma forma muito intensa com o namorado. Né? Tem essas coisas. E a outra coisa que eu queria destacar é a necessidade do controle. Né? Então, assim, o controle aparece muito forte também nas relações dela, só que é um controle com o que está fora. Então, assim, a necessidade de controlar o bem-estar do outro, de controlar que o trabalho do outro vai ser, né, deixa que eu faço, porque eu não sei se o outro vai dar conta, então deixa que eu faço, pego e faço tudo. Então, essa necessidade de controle. Então, é um gasto de energia, assim, eu estou falando para vocês terem noção, assim, é um gasto de energia excessivo com o que está fora, né? E aí fica a demanda, não tenho tempo para mim, não tenho energia para fazer as minhas coisas, não tenho energia. E aí ela foi se dando conta, assim, ao longo do tempo, em que ela gastava tanta energia com o que estava fora que não sobrava energia para ela. Né? Que não sobrava energia para ela dar conta dos conflitos dela, dos problemas dela. Né? E o que é curioso, assim, quando a gente pensa nessa tentativa de controlar o que está fora, é que o que está fora é literalmente o que a gente não tem controle algum, assim. O bem-estar do outro, a gente não tem controle algum. Assim, é uma tentativa totalmente ilusória que a gente tem de que a gente consegue garantir alguma coisa, de que a gente tem algum controle. Em contrapartida, assim, o que ela tem relativamente, tá? Em alguma medida, algum controle, que é a coisas relacionadas à vida dela, o que está na responsabilidade dela, o que ela pode fazer por ela, é exatamente ali onde não sobra energia para ela poder se apropriar da história dela, né? Então, assim, aí quando eu penso sobre as cargas emocionais, tá, mas o que gera essa carga emocional tão grande nela, Paulo, e tudo mais? A novidade. Sempre que abre alguma possibilidade de um evento novo, de alguma coisa que ela não conhece, né? Alguma novidade, qualquer novidade que seja, ela não consegue se relacionar com essa coisa nova. Ela faz uma referência automaticamente a alguma situação do passado. Alguma situação do passado que possivelmente gerou um desgaste emocional muito grande nela, situações traumáticas e tudo mais. Então, ela se relaciona como se aquilo fosse acontecer de novo. Então, ela não consegue se relacionar com a novidade como sendo algo positivo. Sempre que abre essa falta de certeza, sempre que abre essa porta que ela não sabe o que vem depois, ela traz e coloca bem na frente dessa porta, assim, ó, uma situação traumática que ela precisa saber, que fica se repetindo, fica se repetindo. E aí ela busca esses recursos que dão conta de forma muito pontual, mas a longo prazo não conseguem dar conta. Tabaco, comida, relação, trabalho, enfim, e tudo isso. O que é bonito, assim, né? A psicologia é muito linda, gente. A clínica, eu sei que conforme eu vou atendendo as pessoas, o processo vai acontecendo, eu vou ficando muito maravilhada. Porque conforme ela foi se dando conta, assim, da vida dela, conforme ela foi se dando conta, se ouvindo, se dando conta das escolhas, né? Das dificuldades, das repetições, dos excessos. O excesso é uma coisa que ficou muito, né, pra gente nas sessões. Quando ela começou a se dar conta disso, ela começou a entrar em contato com o tanto que ela não consegue se olhar.
Ela falou, Paula, eu me olho no espelho, eu odeio o que eu vejo. Assim, eu não gosto do que eu vejo. Eu não gosto de mim. Eu não gosto, eu acho que eu sou uma pessoa que não merece coisas boas. Em algum lugar, eu acho que sou uma pessoa ruim. Então, eu não mereço nada. Então, assim, só que ela falou assim, isso... Oi? Perdão. Não, e ela fala, e isso para mim é muito dolorido, assim, olhar para isso é muito dolorido. Olhar para o meu vazio, olhar, ela sente uma solidão constante, apesar de estar sempre ali, né, tentando se fusionar, e é exatamente por isso que ela busca essa relação bem simbiótica. E aí ela fala, então eu busco esses excessos porque eu não tenho tempo de olhar para isso. Eu não tenho tempo de olhar para mim, eu não tenho tempo de lembrar que eu me sinto sozinha, eu não tenho tempo de lembrar o quanto eu me odeio. Então, eu prefiro ficar... Então, eu prefiro não. Então, eu acabo sempre nessa busca de fazer pelo outro que eu não consigo fazer por mim, assim, né? Então, assim, foi muito bonito porque ela se deu conta do que aqueles sintomas, né? Excesso, controle e tudo mais, repetição tudo mais. O que aqueles sintomas falavam da história dela? Falavam da relação dela com ela mesma, assim, né? E o quanto eles já não se mostram mais suficientes, né? O quanto eles, na verdade, estão potencializando um sentimento que ela já tinha. E, Tina, e como é que você pensa, assim, se a gente puder pensar num manejo clínico, né? Para além do meu caso, assim, mas para a gente poder, sei lá, pensar num caminho dentro da psicologia, assim, para trabalhar esse... Aí vamos trazer o nosso tema, né? Que seria o encerrar os hábitos compulsivos e abrir espaço para novidade. Quando isso aparece no consultório, como é o caso mesmo da Júlia, né, esse trabalho primordial mesmo de ajudar a pessoa a compreender que dificilmente a mudança vai ser de fora para dentro, né? Assim, algumas coisas, claro, né, do mundo, algumas coisas vão ajudar, mas as mudanças que ela está buscando, e isso fica nítido, né, através dessas tentativas que ela fica nessas repetições, e aí isso aqui não está ok, mas eu vou repetir outras coisas, e aí isso fica muito claro que está difícil para ela, o equívoco está de não conseguir se imaginar como sendo o próprio suporte, né? De não conseguir... E aí isso que a gente foi falando antes, né? O quanto isso abala a autoimagem dela. Então, no manejo clínico, no primeiro convite, a gente poder ajudar a pessoa a se incluir na equação, primordialmente, ajudá-la a perceber que ela é tão importante quanto todo o redor. E ajudá-la a ampliar a noção do que ela tem dela mesma, conhecer que pensamentos são esses, como que eles ficam equilibrados com sentimentos, como que essa harmonia, que esse equilíbrio pode ajudá-la a ir para a ação na vida. Para nós, do Gestalt, a gente pensa em awareness, né? Seria ajudar a nossa cliente a se dar conta do próprio processo, da forma que ela faz, as incongruências e como, então, ajustar. Quando a gente pensa, então, para encerrar os hábitos compulsivos, a gente precisa, então, partir desse trabalho da ampliação da visão da pessoa em relação a ela mesma, para ela perceber como que ela está. O nosso entendimento de que, como nós somos movimento constante, nós somos... Tudo nosso é um processo, e não é nem assim, como um looping. Nós somos verdadeiramente energia. Poder imaginar como uma onda, como uma árvore de vento, como parado embaixo de um calor, nós somos constante movimento. Então, nós temos todas as possibilidades para mudar. Me perdi, no momento que eu vou colar. Mas eu acho que uma coisa que eu fico pensando, assim, né, quando a gente falou, assim, né, principalmente do lugar da compulsão e tudo mais, a gente entendeu que isso tem uma função,
acho que também no manejo clínico é muito importante que, assim, que aos poucos, né, quando ela vai se apropriando, né, ganhando mais autenticidade nas relações, ganhando, né, mais autonomia, desenvolvendo autossuporte, né, como que a gente pode pensar, assim, dela aos poucos e derrubando mesmo esse muro protetor, porque acaba que a compulsão, ela vira um muro protetor, né, protege ela do que está do lado de fora, protege ela da novidade, né, protege ela do novo. Na verdade, é poder acolher esse muro protetor junto com ela e ajudá-la a descobrir o que tem além desse muro, né? Se arriscar mesmo, né? Assim, se você subir uma escadinha nesse muro assim, e olhar pelo outro lado, o que será que teria, né? Aí você trouxe o muro e eu sou obrigada a lembrar de uma aula de ontem que a Eliane estava dando contato 15. E tinha uma figura maravilhosa, que era exatamente assim, um muro giga, a pessoa sentadinha embaixo do muro e a escada do lado. E a pessoa ia cortando como é que chama? As varetas, né? Da escada. Oi? Os degraus. Oi, Eliane. Os degraus de madeira para ir criando calor, fazendo um fogo. E aí, assim, o que sobrava? Sobravam uns 3 degraus da escada, bem no topo do muro, que a pessoa não tinha possibilidade para subir. Então, assim, é uma grande oportunidade, né? Uma forma muito criativa que essa pessoa poderia ter subido, né? Então, o nosso convite com o cliente é isso também, né? Poder ajudá-lo a ele se dar conta, perceber como que ele está fazendo as escolhas, e aí se responsabilizar por isso, né? A Eliane, já que ela está aqui na minha frente, vou aproveitar aqui a gurua. A Eliane também traz sempre isso, né? O convite para a pessoa poder complementar nas próprias falas, e essa é a minha vida. Verdade. E aí é legal que, assim, a gente se apropriar da nossa vida também é um convite, né? E aí eu acho que traz um pouquinho da nossa motivação de ter trazido esse tema, né? Depois de falar sobre tudo isso que a gente falou hoje, assim, como que a gente também pode pensar em sair um pouco desse lugar que a gente ocupa o tempo inteiro, da pessoa que julga, né, a nós mesmos, da pessoa que se cobra pra caramba, para a gente ocupar o lugar da pessoa que está curiosa por si, está curioso pelo seu processo, está curioso, a gente precisa ser mais curioso pela gente, assim, né? A gente tem muitas formas de estar no mundo, a gente tem muitas possibilidades de estar no mundo, a gente não precisa ficar só no lugar da pessoa que julga e que cobra. E aí, assim, uma vez eu li um poema que eu amo, eu levo sempre para onde eu posso, assim, onde eu posso eu enfio o poema para falar que eu acho lindo. Então, traz para cá. Que ele, assim, ele conta, assim, a gente fala muito sobre a dificuldade dos términos, né? Do quanto que os términos são difíceis. E a gente fala pouco sobre como os começos também são muito difíceis. Porque o começo é quando a gente não sabe o que vem, quando a gente não conhece, quando a gente não sabe onde a gente vai botar o pé, quando a gente não sabe qual é o próximo passo, né? Mas é exatamente nesse próximo passo que a gente vai ter a possibilidade de crescer, que a gente vai ter a possibilidade de aprender, de amadurecer, né? Que a gente vai ter a possibilidade de construir autonomia, autossuporte, né? Que é onde a gente vai conseguir, de fato, permitir essa compreensão sobre a gente, né? E aí, enfim, queria muito trazer o Paulo Gustavo para a gente encerrar, porque o Paulo Gustavo, entre as milhões de coisas que ele deixou para a gente, ele deixou também um trechinho de uma fala que ele diz: diga o quanto você ama quem você ama, mas não fica só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. E eu entendo que amar é arte porque ela só pode ser singular, assim. Cada um tem a sua forma de amar e entende o amor à sua maneira. Então, assim, o nosso convite é que antes de qualquer coisa, a gente possa direcionar essa ação para a gente.
né? Que a gente possa desenvolver essa prática, né? Colocar na ação a prática de amar a nós mesmos. Amar nós, amar a nossa história, amar o nosso processo, com tudo que ele tem, da forma que ele é. Assim, né? Enfim, a gente vai abrir agora para as perguntas e eu quero agradecer muitíssimo a cada um que esteve aqui com a gente hoje. Pessoal, vocês podem ir mandando as perguntas aqui no chat, que eu vou repassando para as meninas, mas antes eu queria só lembrar vocês da próxima palestra que vai ocorrer, né? O próximo trabalho vai começar às 15 horas, é a palestra Não Era Amor, Era Cilada, retomando a vida após viver uma relação abusiva, da Patrícia Saavedra. Então, quem ainda não se inscreveu, dá tempo, tá? Eu vou colocar o link aqui também no chat, vocês podem entrar por ele. Mas só espera acabar aqui as meninas responderem as perguntas, para vocês não saírem daqui da palestra delas, tá bom? Vou botar aqui e já vou... Pode falar, Paulinha. Não, é que eu falei, eu queria fazer uma propaganda mesmo da Patrícia, porque, gente, esse tema tem tudo a ver com a Paty, assim, que é uma pessoa que vai trazer um tema super complexo, né, super denso, mas ela é essa pessoa que bota humor em tudo que pode. Então, assim, vai ser uma palestra muito gostosa de assistir. Com certeza. Já vou trazer a primeira pergunta aqui. Quem fez foi a Thaís Estrela. Gostaria de saber se vocês têm alguma dica de agir na clínica, na compulsão alimentar, no TEA em adultos, na Gestalt. No quê? TEA. No espectro autista, né? Me fugiu aqui na hora, então eu li como estava. Olha, quer responder, Tina? Cadê você, Tina? Não estou te vendo. Espera que eu sumi e voltei. Ah, tá. Olha, eu não tenho experiência com espectro autista, assim, então eu vou me limitar a falar sobre a relação com o transtorno alimentar, que é onde eu tenho um maior estudo, assim, né? Qualquer relação, assim, que a gente pensa de compulsão ou uma relação disfuncional com a comida, assim, é muito importante que a gente entenda aonde que quando eu trouxe o caso, aonde que esses excessos aparecem, assim, sabe? Você entender, antes da gente querer tirar esse sintoma, a gente entender a serviço de que está esse sintoma. Então, assim, se a gente está falando de compulsão, a gente está falando de uma pessoa que está o tempo inteiro, assim, ó, digerindo as coisas sem nem mastigar, né? Então, está o tempo inteiro ali, ó, colocando tudo para dentro, entubando. Uma pessoa que está colocando muita coisa para dentro e muitas vezes de forma muito agressiva. Então, assim, entender assim, esse lugar do limite, esse lugar onde ela coloca tudo para dentro sem digerir. Então, é muito importante entender, assim, né, o que ela está introjetando, né? O que está difícil de mastigar, né? Acho que é um caminho possível, assim, mas eu acho que sempre o começo é você ir compreendendo, assim, em quais outras áreas isso aparece, assim, para a gente dar uma amplitude e não ficar só na relação com a comida, porque possivelmente isso é só uma parte do sintoma. Bom, não entraram novas perguntas, mas tem um monte de gente aqui, perfeitas, excelente a palestra, amei, palestra maravilhosa, parabéns, adorei, enfim. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Posso falar? Quero agradecer por essa palestra maravilhosa, meu Deus, eu nem consegui formular a pergunta. Mas algo que eu estou vivendo na clínica, né? Estou tendo uma paciente que tem uma relação, né, de alcoolismo, mas está no passado. Só que vocês falando, eu estou começando a ter vários insights até de como essa compulsão vai para outras áreas, seja do trabalho, seja dessa projeção de que quando eu alcançar tal lugar, sempre, né, para um outro momento de algo externo, eu vou alcançar uma felicidade e sempre também uma falta muito grande, né? Então ela traz uma questão de uma falta de dinheiro, por mais que você veja que não seja ali essa coisa tão gigante, assim, não está passando fome, não está passando uma necessidade básica, né, primordial, mas sempre como algo de fora. Eu não sei, fiquei com vontade de escutar um pouco de vocês, um pouco falando disso. E amei, maravilhosa. Nem precisa falar também, porque já falou tudo. Se puder, né, nessa confusão de querer mais,
Obrigada. Obrigada. E eu acho que é um pouco isso mesmo, Isabela, assim, de ir entendendo assim, a pessoa como um ser integral, assim mesmo, né? Então, a Eliane fala muito, a gente faz como a gente faz. Então, assim, essa é a forma que ela faz com a bebida, mas ela vai fazer de outra forma. Então, assim, o que ela está tentando tampar com isso, né? E, enfim, acho que é um pouco caminhar pelo que a gente veio falando aí ao longo da palestra, né? Tina, quer falar alguma coisa? Eu estou tomando a frente respondendo tudo. Não, mas você está... Tô amando ver você. Eu acho que eu só complementaria um pouco quando você em cima, né? Em cima do que você está trazendo, às vezes basta fazer uma respiração curta, né? Quando vem esses lugares do para que eu fiz isso? Ai, meu Deus, agora eu estou me sentindo culpada, eu me excedi. Ou então, assim, o que acontece que eu não consigo dar um limite, que eu não consigo parar? Sim, é difícil fazer isso sozinho. Muitas das vezes pedir ajuda é uma forma de se amar também. Então, às vezes, se essa pessoa consegue apenas dar uma respirada, dar um passinho pequeno para trás e talvez fazer a pergunta, né? Que vazio é esse que eu estou tentando preencher? O que está me faltando nesse momento, aqui e agora, né? E, assim, o que me falta, claro, né? Tem histórias ali, mas nesse momento que eu estou comendo demais, nesse momento que eu consigo, meu estômago está assim, né? Não consigo mais botar um gole d'água para dentro, né? Que vazio é esse que está vindo agora? Sim, e a bebida tem muita função, assim, né? Tem o lugar de entorpecer, né? De estar fora da realidade, de não estar em contato com o que está acontecendo literalmente, né? De você ir para uma outra dimensão, né? Ao mesmo tempo tem o lugar de você tentar atender de todas as formas os prazeres, né? Você não conseguir negar o prazer. Então, acho que tem vários pontos aí que dá para olhar com cuidado e ver o que abre a partir daí, né? Também. Tem mais uma pergunta aqui da Rosana Martins. Como a relação com a comida atravessa as relações maternas? Tina, quer responder essa? Com as gestantes, não, amplia com um as pouco relações maternas. Como Sim, a relação com a comida atravessa as relações maternas. A Rosana, se você quiser, Rosana, entra rapidinho. Tá. Rapidinho, assim, porque eu tenho experiência na clínica de que as relações maternas, de pessoas que têm compulsões, sobretudo com comida, elas estão sempre, têm relações maternas, relação do meu cliente com a mãe ou quem cuidou, ainda muito abertas, ainda algo, às vezes, muito superprotetor, às vezes, muito negligência. Isso é algo que eu observo e que me parece que tem relação, né? E até o amamentar, né? Quer dizer, a mãe é que supre prioritariamente a criança quando ela nasce, né? Então, eu fico achando essa relação, queria ouvir um pouquinho sobre isso de vocês. Rosana, quando a gente traz um pouco, como você falou agora do seu cliente, a primeira coisa que me veio foi essa dificuldade dos limites, né? Como assim, que a gente estava trazendo da fronteira, né? Assim, está muito permeável, está muito aberto, ele não consegue muito bem demarcar os limites até do próprio espaço vital dele. E sim, volta a coisa que a gente imagina do quanto ele vai se entulhando das introjeções e desses valores. Um pouco que apareceu aqui, quando a Júlia, né, a nossa cliente Júlia, fala dessa dificuldade com a mãe, é um pouco de uma relação também confluente, né? É uma relação onde um fica muito esperando que o outro vá cuidar dela, porque
é assim que ele foi construído, né? Ele foi construído da forma do eu sei o que é melhor para você. E aí, quando uma mãe chega com muita proteção em cima, eu faço uma fantasia que essa mãe vem dizer para esse filho assim, mas quem sabe o que é bom para você sou eu. Eu sei de que você precisa. E ele provavelmente cresce com essa crença mesmo. Ele precisa que o outro lhe diga o que é bom. Ele precisa que o outro lhe diga o que ele precisa. Então, poder ajudar ele também a prestar atenção em quais são as próprias crenças dele, em que ele acredita, onde que estão esses recursos internos. E aí, sim, isso vai ajudar, imagino eu, né, que vai ajudar ele a poder escolher também o que ele come e como ele come. Sim. E eu acho que isso tem a ver também, Tina, assim, não que a gente consiga estabelecer uma relação de causa e efeito, né? Mas a gente pode pensar em possibilidades. Mas quando a gente pensa na amamentação num lugar muito imposto pela mãe, né? Onde a gente não espera nem a criança sentir fome para amamentar, não espera a criança sentir fome para dar comida e tudo mais, isso pode também contribuir para que essa criança cresça sem ter noção das necessidades dela, sem conhecer as necessidades dela, né? Que tem tudo a ver com o que a Tina estava falando, né? Então, talvez esse lugar da amamentação que você trouxe, Rosana, também pode contribuir nesse lugar. Assim, acho que está tudo muito misturado, acho que a gente pode olhar por vários ângulos, mas, enfim, espero que a gente contribua de alguma forma. Uhum. Eu vou deixar uma questãozinha que eu vou ter que perguntar para a Paula, porque a Paula daqui a pouco vai ter um outro compromisso, né? Então tem a questão do horário. Mas vamos lá. Primeiro pediram se vocês poderiam dar indicação de leitura nesse tema. E aí, aproveitando também, Paula, você me responde, por favor, se é possível passar um pouquinho, porque a Eliane deixou uma dica, né, que ela sempre deixa aqui no final de todo o workshop, que é para a gente poder perguntar o que as pessoas estão levando do workshop. Então, assim, se houver tempo, né, e se for possível passar um pouquinho, dar essa dica de leitura e poder escutar pelo menos aí umas 3 pessoas, 4 pessoas. Ótimo. Gente, dica de leitura, muito difícil mesmo, tá? Cara, vocês, para encontrar literatura dentro desse tema, compulsão, dentro da Gestalt, claro. Dentro da Gestalt, mas é a linguagem que a gente está falando aqui, né? Então, assim, dentro da Gestalt, é muito escasso mesmo. Eu tenho alguns artigos, eu tenho algumas pesquisas, eu tenho uns livros aqui em casa. Tem um livro que está até aqui do meu lado, chamado Gestalt e Gênero, aqui, ó. Quem se interessa por essa parte de compulsão alimentar, tem um capítulo aqui que fala sobre mulheres obesas e transtorno de compulsão alimentar periódica. Tem esse outro livro que fala também sobre compulsão alimentar, mas no lugar dos transtornos alimentares. Paula, talvez seja legal clicar, de repente, se você puder dar um print aí e mandar para o... Eu mando. Para o Rodrigo, cair rapidamente ele. Tá. E eu posso encaminhar também alguns artigos que eu tenho, né? Algumas coisas que eu tenho aqui sobre compulsão de forma geral. E aí eu mando para vocês. Uhum. Aí, se a pessoa quiser, ela pode até entrar em contato, né, pelo Instagram do contato, da palestra tal, né, Isso. da palestra paulitina. Eu mando tudo para quem for. Faz um negócio, tá bem. E aí, então, aceitando o convite, né, que a Eliane deixou, se alguém quiser compartilhar né, do que leva desse encontro, ficaríamos honradas. Muito agradecidas. Oi, boa tarde. Eu gostaria só de falar de uma coisa que me chamou bastante atenção, foi quando vocês falaram sobre a fantasia de que o tempo resolve as coisas, né? Que é muito mais fácil a gente, quando tem uma situação bastante difícil, a gente age sempre da mesma forma, a gente não enfrenta acreditando ao tempo e dando ao tempo a função, né, e se eximindo da responsabilidade. Isso daí foi uma coisa que me falou bastante. Obrigada. Que bom. Eu também agradeço muitíssimo a participação de vocês, essa generosidade de distribuir
o conhecimento, a trocar ideias, enfim. E pensando no que foi falado, né, eu fiquei muito assim comigo sobre que não é muito comum ser abordado dessa forma, né? A dificuldade de se iniciar, né, novos caminhos, se disponibilizar ao novo, né? Fala-se muito incansavelmente em lutos e como é difícil fazer fechamentos de perdas, mas, na verdade, está muito ligado, né? Quando você fecha uma perda, né? Quando faz esse fechamento, você também tem que necessariamente se abrir para um outro que ainda é desconhecido, que ainda é novo. Então, achei algo diferente, novo, que foi bem legal. Mais uma vez, agradeço muitíssimo você, e a Tina e a Paula. Agradeço muitíssimo. Obrigada, Rosana. Rosana. Perfeito, obrigada. Obrigada. Perdão, pode falar. Pode falar. Não, eu ia só compartilhar rapidinho aqui, ó. A Renata falou que em uma palavra, que ela está levando a expansão. A Ana Cláudia adorou a fala sobre a fantasia que o tempo leva as coisas. A Clara, meninas, palestra excelente, teria que sair agora, muito obrigada. E o Júlio, adorei a palestra. Mas é o Júlio ou a irmã dele? Pois é, eis a questão. Bem lembrado. Não importa, bateu onde tinha que bater. Isabela, deixa a sua contribuição aí. O que você está levando? Eu me dei conta que eu estou saindo com um olhar com mais empatia, tanto para as minhas próprias compulsões, que aí foram vindo vários insights, assim como para a compulsão do outro, né? Seja da família, seja dos nossos pacientes. Que a gente fica num lugar também muito de querer mudar isso, né? Ou ajudar, julgar, mas também entendendo. Achei muito bonito quando a Tina falava disso, né? De olhar para o ajustamento criativo como algo, né, criativo e o possível da pessoa, daquele momento para a vida dela. Obrigada. 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 Obrigada, gente. Acho que é isso, né? Até porque a gente vai ter que liberar aqui o próprio Zoom, né, para o pessoal entrar para a próxima palestra. Então, gente, muito, muito, muito obrigada por vocês participarem, por prestigiarem aqui. Espero que vocês sigam curtindo essa jornada e levando muitas coisas bacanas para vocês. Paulinha, muitíssimo obrigada pelo co-convite, né? Porque eu deixei quicando, mas você pegou e abraçou com tanto amor, foi perfeito, adorei. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você pela parceria de sempre. Obrigada, irmã do Obrigada Júlio. por todo mundo. Gente, muito obrigada. Qualquer coisa, a gente está aqui. Se precisar tirar dúvida, pedir alguma coisa, indicação de qualquer coisa, estamos juntos, tá bom? Muito obrigada. Beijos. Beijos.